Boa noite, amigos. Mais uma reunião. A ideia é retomar de onde a gente parou. Tivemos algumas conversas depois daquele meu diário de bordo. Na última interação, nós conversamos um pouco sobre as prioridades para a gente chegar no... Olha lindinho aqui. Para a gente chegar na primeira versão do site da Pouso Alto. Consideramos pouco adequado a gente integrar o WordPress na arquitetura da solução. Então, isso nos leva para um cenário em que a gente vai desenvolver o site todo de forma personalizada, não usar o WordPress na arquitetura da solução. Voltamos o nosso olhar para as informações que a gente está precisando levantar. Então, essa conversa ficou um pouco... ela vai ter um compasso mais longo para a gente obter uma versão mais consistente dessa estrutura. O pessoal vai precisar mais de um tempo para se reunir, trocar ideia, principalmente sobre o desenho da arquitetura dos mapas, né? Eu acho que a gente, de qualquer maneira, a gente poderia começar com no caso do site, com uma estrutura simples, né? Uma landing page, uma página inicial, ter uma área de parceiros, uma área de conheça o projeto, conheça a rede Pouso Alto, e aí dentro desse conheça Pouso Alto, parceiros, projetos, unidades de referência, ou enfim, aí a gente vai agregando informações ao longo do tempo. Me ocorreu quando eu estava pensando no projeto ao longo dessa semana que na hipótese que a gente sobre não usar o WordPress, a gente fica com um tempo de resposta mais longo. Então, a gente eventualmente poderia contar com a Pouso Alto ficando sem um site, pelo menos um site mínimo, por mais um mês, 2 meses, ou até 3, 4 meses. Então, pensando nisso, e pensando também como uma forma de amortecer o impacto na nossa equipe de desenvolvimento, a gente lançar um site WordPress simples, com essa estrutura. A gente poderia criar um site de projeto ou o próprio site da Pouso Alto, mas com uma pegada de site do projeto, para a gente, no momento seguinte que a gente tiver uma versão do site já com a nossa arquitetura, aí a gente faz uma transição. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. É uma alternativa que a gente tem como implementar imediatamente. Então, se a gente disser aqui que a gente tem uma estrutura de site para botar no ar, com essas informações que eu acabei de comentar, isso é uma questão de pouco tempo para botar no ar e deixar em produção e bonito com a cara da Pouso Alto, né? Ou pelo menos com alguns logotipos, algumas coisas assim. Inicialmente isso. Eu acho que em relação ao mapa, a gente vai precisar mais tempo para obter uma informação da Pouso Alto. Eu acho que a gente poderia trabalhar com uma realidade inicial de que o foco é Chapada, ou seja, quando você entrar nesse site, inicialmente ele ou vai mostrar a sua localidade ou a Pouso Alto como um todo. Acho que faz sentido a pessoa entrar numa experiência voltada para a cidade dela. E só que com uma facilidade, uma experiência de usuário que facilmente permita que ela visualize o que tem mais ao redor das cidades que estão incluídas na rede, né? Na área de abrangência. Por que eu acho que é necessário a gente ter uma ferramenta de comunicação já? Porque a gente está fazendo muita articulação com a comunidade nas pontas, nas cidades, levantando um monte de informação e tal, e não tem um lugar para ter todos os rastros dessas comunicações, as fotos, os vídeos históricos, as agendas dos eventos e tal. A gente pode subir isso facilmente com a ferramenta, que nos dá um fôlego para ir trabalhando na nossa experiência. É isso. Acho que essa fala do Dax vem bem ao encontro mesmo do que a gente conversou na nossa última reunião de equipe do projeto.
especificamente, Dax e demais, Paulo, Guido, Gustavo, é que a gente, como prestação de contas do projeto, a gente vai fazer um relatório agora em maio. Então, a gente tem como aí fevereiro, março e abril, como um trimestre de trabalho. Aí, em maio, a gente faz como uma prestação de contas, uma apresentação do material. E aí a gente fica junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente deve estar fazendo uma nova postagem, ou seja, um novo relatório. Então, a gente imaginou que seria interessante, nesses próximos 3 meses, até a gente chegar em maio, a gente já ter algo dentro da proposta da plataforma para apresentar. Então, acho que essa fala do Dax, colocando como um site mais simples, um site que foque inicialmente no projeto, eu acho que vem bem ao encontro. Porque se a gente, como ele falou, se a gente não usar o WordPress, isso pode demorar mais. Então, essa opção da gente começar com um site e, a partir disso, se definir qual vai ser a estrutura mais complexa para abarcar os mapas e, possivelmente, a loja virtual, eu acho que a gente trabalha como em 2 etapas. Essa primeira etapa um tanto mais rápido e outra mais planejada, mais estruturada. Aí eu fiz algum desenho e é bem isso mesmo. As informações que a gente tem que poderiam ir para um site agora é o histórico da rede, que se conheça a rede, os membros, algumas informações desses 42 organizações que fazem parte da rede, algumas informações, endereço, qual é o perfil dessas organizações, essas informações a gente já tem também. O projeto em si, né, uma aba que fale do projeto, que conte do projeto. E aí, no projeto, a gente tem o proponente, que é o Instituto de Avaliação, que eu acho que poderia ter uma áreazinha específica para ele, contando um pouco do histórico dessa instituição. Aí, unidades de referência e grupos de mulheres e grupos de jovens. Informações, fotos, informações. Com relação ao projeto, ainda visualiza a questão dos cursos, que são os cursos que a gente vai realizar ao longo do ano. Então, uma aba que fale desses cursos, que também já remete aí para a agenda, que aí não seria somente os cursos, seriam outros eventos que estariam acontecendo aqui na região. E também uma área de notas, que eu acho que aí sim que são o andamento do projeto. Ou seja, a cada mês a gente poderia estar postando informações, notas referente ao andamento do projeto. Isso cria, a partir daí, a partir dessas informações, aí eu vejo que já vamos ter, logo mais daqui a uns 3 meses, informações suficientes para a gente plotar isso no mapa. Porque quando eu falo das unidades ou dos membros, eu estou falando de informações dessas instituições. Mas o ideal é que isso chegue num formato que eu tenha telas mapeados, georreferenciado no mapa mesmo territorial. Então, nesse mapa, aí essas informações vão ser localizadas através da sua, acessadas através da sua localização espacial. Aí sim eu começo a ter esse sentido de mapas, que é, na verdade, a gente visualiza a plataforma como os mapas agroecológicos, mas, na verdade, essa plataforma, no final, ela vai abarcar o site e outras informações. No caso, pensando já na comercialização. E os mapas que iriam possibilitar essa interatividade, porque através disso eu consigo acessar as informações de diversas organizações e também o ideal é que as organizações acessem, construam a sua informação, né? Que elas acessem a plataforma, que seja acessível para que a organização, lógico, passado por uma capacitação, uma formação, ela consiga, da sua casa, ela alimentar essa informação da sua organização, com mais fotos, com mais informações, com mais detalhes. Aos poucos, a ideia é que isso se torne autogerido, que as organizações possam construir as suas informações. E aí, sim, um terceiro passo, aí que já seria a culminância mesmo da plataforma, seria a loja virtual com os produtos e com as compras através dessa ferramenta. Então, assim, aí eu me comprometi, até queria conversar com o Gustavo, ver da gente organizar essa reunião para a semana que vem. E quem sabe, semana que vem eu já tenho esse material já sistematizado minimamente, essas informações, para passar para ele ou para quem estiver mais envolvido na construção inicial do site e a gente começar
a ver isso aí já plasmado na rede. E automaticamente também o Carlos hoje foi a Brasília e amanhã vai estar conversando com o Jorge Arthur, vendo qual que é os detalhes lá no Instituto Avaliação para a gente ter acesso ao servidor e começar a ter essa disponibilidade lá no Instituto Avaliação. Então, acho que sincronicamente está tudo acontecendo, tanto aqui na prática mesmo, como as questões mais burocráticas que estavam travando um pouco o andamento. De início é isso, gostaria de ouvir os demais também. Eu queria confirmar uma coisa com vocês. Pelo que eu entendi da fala do Sati agora, a gente poderia dividir o projeto em 3 etapas, né? Que seria uma etapa que seria só exposição desses dados, etc e tal. Uma segunda etapa que teria o mapa e na qual os agentes poderiam entrar lá e atualizar os próprios dados, né? E uma terceira etapa que seria com a loja. É mais ou menos isso? Porque eu acho que essa segunda etapa já é suficientemente complexa para a gente implementar um site mesmo, assim. Eu acho que já... Eu também não tenho muita experiência para falar, eu nunca usei o WordPress não, mas eu imagino que já talvez não valha tanto a pena. Mas eu acho que essa primeira etapa é legal de fazer no WordPress. Se tiver essa demanda de ter um produto mínimo rápido, assim. A ideia é essa. Não aprofundar em customizar o WordPress para fazer a nossa solução com os mapas, né? Mas sim, eventualmente, usar o WordPress no início para fazer site de projeto e tal, e poder articular as comunicações com a comunidade em geral usando esse site, né? Tendo um lugar para botar as mídias e... É bom também porque enquanto a gente vai fazendo o WordPress é uma oportunidade de refinar o design do site e as estruturas de dados, né? Para quando a gente for implementar mesmo já tá tudo mais certinho. Acho que dá para usar essa ideia. Beleza, é isso. E aí, nessa condição, nesse cenário, fica já seguindo o gancho do SAT. O Carlos está em Brasília. A gente deve, então, ter alguma articulação em torno de ter acesso ao site, a infra lá do site com WordPress. Então, a partir do momento que eu tiver a conta de admin nesse site, já vou conseguir, por exemplo, interagir com o pessoal do design para customizar o material e montar uma estrutura de site. A gente vai ter que escolher um tema, né? Eu uso um tema gratuito de WordPress na Forestinha. Mas, enfim, vamos ver a opinião aí de outras pessoas que estão presentes. A gente testa com alguns, né? Usa a identidade visual do site e aí a gente já começa a articular a comunicação. Pela fala do site, eu diria até que essas informações, tipo boletins, relatórios de status, diários de bordo, coisas assim, isso tem cara de ser facilmente colocável como blog, né? A gente cria essas categorias e aí coloca no site páginas que buscam, que recuperam informações dessas categorias, né? Então pode fazer uma página sobre andamento do projeto que vai ter um snapshot com a cara, a chamada de todos os relatórios de status. Vai ficar lá bonitinho. Então dá para fazer essas coisas, né? Facilmente. Então vamos seguir esse caminho aí, né? Acho que eu posso me embolar com a galera lá do IA para sair do outro lado com esse site e a gente segue a conversa aqui. Eu acho que inclusive vocês vendo mais informações no site vai tangibilizando mais e facilitando para a gente compartilhar mais informação. Paulo, se você tiver algum comentário, como você já olhou para aquelas informações uma vez, não sei se você chegou a ter acesso aos links para os 2 organogramas que o Gustavo montou. Se você quiser já ir introduzindo informações naquela estrutura, que aí a gente pode, não gostou, tira, muda,
né? Mas aí a gente vai co-criando. O que você achar que faz sentido aparecer, que não é prolixo, não atrapalha, o que você já viu, né? Vai lançando também, pode interagir. Eu acho que ficou, para mim, o que eu mencionei no grupo, essa questão de tentar identificar, que é um pouco a conversa que a gente está tendo agora, né? Eu entendo que a gente está vendo 2 níveis e 2 momentos de complexidade do projeto, né? Então a gente tem esse primeiro momento que pelo fala do site aqui, é um site WordPress com, sei lá, 5 páginas, né? Ele falou da página inicial, uma informação sobre a rede, informações sobre a estrutura de avaliação, eventos e notas, né? Que eu concordo, ficar um blog. Eu visualizei assim, interessante a colocação também de que o blog tem páginas de categorias que podia representar os conteúdos sobre o projeto e o andamento do projeto, né? Então, categorias, eu entendi assim, categoria Rede Pouso Alto é uma página do Rede Pouso Alto, e aí você tem tanta informação sobre o projeto e posts informam a informação sobre isso. Isso é uma forma simplificada, e aí eu acho que precisa ver se não entraria nesse momento, por exemplo, cadastramento pelo site de integrantes da rede, né? E aí, porque aí não entra tanto na complexidade de já ter o banco de dados de pessoas que vão fazer parte da rede integrado nessa plataforma inicial, e aí dá tempo da gente elaborar essa plataforma da fase 2 integralmente com o banco de dados das pessoas e o banco de dados das georreferenciamento das propriedades. Então, para mim, eu acho que é importante a gente definir, ter claro assim e acordado o que está no escopo da fase 1 e fase 2, né? Para a gente não ficar um pouco sem orientação, sem saber como encaminhar assim, cada momento do projeto. Perfeito, Paulo. Esse é o momento mesmo. Tá? Então, o site ficou com o projeto ficou com 3 fases. A gente solta um site WordPress para fazer a comunicação do projeto e da rede Pouso Alto num primeiro momento. Ainda só um site de comunicação do projeto e da Pouso Alto com o público e não ainda recebendo usuários registrados. A primeira versão de arquitetura que vai receber usuários registrados vai ser o site, que é o aplicativo que a gente vai montar. E esse aplicativo ele vai ser desenvolvido primeiro numa etapa em que ele vai permitir que a gente tenha o cadastramento de todos os atores envolvidos, entre eles tanto indivíduos como operações, sítios, fazendas e instituições. Vai ter isso aí uma experiência com o mapa. Então, a primeira versão dessa aplicação vai ser essa mídia social com o mapa. E no segundo momento a gente agrega logística distribuída, vendas, né? A gente encaixa a loja nessa arquitetura e deixa isso tudo aberto, que daqui a pouco a gente inicia em outra frente o desenvolvimento de algum aplicativo de transporte, alguma coisa assim, e encaixa dentro dessa estrutura também. Vou colocar essa estratégia toda no documento, aquele do plano de trabalho, Sati, que na realidade não vai mudar muito, porque eu chamei esse tema do site entrar ou não entrar, com WordPress ou sem WordPress, justamente que quando eu olhei o plano de trabalho e aí vi que seria interessante a gente fazer isso aí dessa maneira, tá? E continuando não pretendendo customizar o WordPress para encaixar nada, a gente só pretende criar um site para amortecer a necessidade imediata, que é viabilizar a comunicação, e aí deixa o caminho aberto para depois a gente desenvolver o site. Então, você vai escrever isso no documento, Dax, o lance das 3 etapas, e também as páginas que o site comentou, né? Os dados que ele tem e quais páginas eles vão estar? Sim.
A gente está trafegando numa área cinzenta de organizações, instituições, projetos, enfim. Então, o plano de trabalho é uma proposta de trabalho que nós da Florestinha assumimos com o IA para viabilizar que existe essa parceria. O IA criou o projeto que captou recursos para eles conseguirem criar esse ecossistema que vai ser a nossa área de trabalho para a gente botar software para essa galera. Então, tem requisitos, contornos que precisam ser viabilizados. Então, o que eu fiz? Vocês que estão trabalhando voluntariamente no projeto não têm compromisso com essas metas que estão sendo definidas. Mas pelo que eu estou vendo da necessidade, do planejamento viável do projeto, eu vi que dá para ser uma estratégia esse caminho aí. Tá? Então, enfim, eu botei um plano que dá para fazer. Estou colocando, vai ser permitido que alteremos isso, né? Mas é uma comunicação que acontece em paralelo à comunicação desse time aqui. Tá? Mas sim, ela precisa existir, esses registros precisam existir para ser rastreável o caminho que as coisas tiveram. Então, eu acho, de qualquer maneira, no final das contas, todos os envolvidos vão estar sendo atendidos. E aí, entre todos os envolvidos, estamos nós, todos aqui. Então, eu queria lançar um assunto que é o financiamento desse projeto aqui, desse trabalho, né? Então, vamos bombando as nossas atividades aqui, viu, galera? Eu estou usando esse material, estou bolando uma proposta de financiamento coletivo e também vamos buscar captação de recursos em outras vias para a gente trazer os recursos que precisamos para podermos dar mais atenção para esse projeto. Então, daqui a pouco eu vou precisar algumas informações de vocês, principalmente resultados nessas reuniões aqui. Então, tipo, reuniões como essa aqui, com os códigos aparecendo, sites, páginas, mapas e tal, essas coisas assim, são o material do que precisamos para a gente escalar esse projeto para um porte maior, né? Imagina que a gente pode ter, né, uma galera financiada pelo projeto trabalhando livre, né? Dá para fazer esse site aqui e muitos mais. Mas Que aí eu legal. queria dizer assim, que eu preciso de uma semana, pouco menos de uma semana, até a próxima semana, para separar todo esse material, as informações que eu tenho e enviar para vocês, para o Gustavo e para todos. Agora, eu tenho já de antemão o material que foi desenvolvido, a identidade visual. Você acha que já adianta eu passar isso para você já ver, conhecer, ter conhecimento e a gente conversar sobre isso? Isso já está pronto e aí a gente vê como pode estar utilizando isso no site. Você acha Eu que já já vale a pena? recebi, Já recebeu. esse material. Vamos compartilhar ele para ver se é o mesmo que eu tenho, enfim. Mas Perfeito. ajuda sim. E Mas aí vamos ver se... já está na fita. Perfeito. Se semana que vem a gente marca uma reunião para a gente se encontrar pessoalmente e apresentar esse material. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Maravilha. Valeu, queridos. Agradeço a todos. Tenham Valeu, um ótimo pessoal. descanso. Valeu.